Bernardo, você está envolvido com produção de jogos, né? Assim, além de adepto, fã, você envolve na prática, na produção e na concepção de alguns jogos. Bom, primeiro eu queria um pouco de história para situar aqui o nosso telespectador. A gente pode considerar a origem dos jogos eletrônicos lá nos antigos pinballs, depois nos fliperamas, como é por aí? É por aí, ele surgiu no final dos anos 70 com um jogo Atari, né, e foi evoluindo. Ficou um tempo, no final dos anos 90, meio parado, reduzido aos jogos de PC, e depois os consoles voltaram a todo vapor, como o PlayStation 1, depois o 2 e agora o 3, junto com o Xbox 360 e o Nintendo Wii, que é a grande promessa aí por ser um jogo que faz com que a família toda participe dos jogos. Quer dizer, ele começou muito forte, mas ele teve um período de ostracismo. Quer dizer, por que os jogos viveram esse período de queda? Assim, ele foi estigmatizado como alguma coisa que era uma coisa só de criança, uma coisa não muito nociva, não muito benéfica. Pois é, eu acredito que o jogo sempre foi visto exclusivamente como uma forma de entretenimento. E você, o maior comentário que eu vejo de pais fazendo é que meu filho passa o tempo todo na frente do computador, não quer largar, não quer estudar, não quer comer, não quer brincar lá fora, por causa dos jogos. Só que isso tem mudado com o tempo na medida em que você vê outras aplicações para os jogos, que os jogos são uma forma de entretenimento, mas não precisa ficar restrito a isso. Então, quando as indústrias, de uma forma geral, começam a perceber outras aplicações para os jogos, como, por exemplo, treinamento de profissionais na empresa, aplicação em educação, e até alguns casos mais diferentes, como tratamento de traumas de guerra ou vencer o medo de altura. Então, essas aplicações dos jogos estão crescendo numa velocidade tão incrível que a indústria está se recuperando durante um curto espaço de tempo. Quer dizer, tem um leque de possibilidades aí que ainda estão começando a ser exploradas, né? Exatamente. Qual é o público que consome esse tipo de jogos, Bernardo? Eu acho que de várias idades? De todas as idades, desde 5, 4 anos até 60, 70. Né? O próprio Nintendo Wii veio com essa proposta de estar possibilitando isso aos pais, aos próprios avós também a jogarem. E tem os jogos para as crianças, tem, igual o professor Marcos falou, os jogos das empresas, são simuladores. Né? Nós já recebemos propostas para desenvolver um simulador de ponte rolante, que é aquele guindaste usado em portos, né? Porque os funcionários precisavam, às vezes, parar a linha de produção para estar fazendo a certificação. E com o simulador, ele não precisa de parar a produção, ele pode mesmo fazer o certificado dele ali no jogo mesmo. Quem começa a jogar quando adolescente, continua pelo resto da vida? Vamos pela experiência de vocês. Eu acho que sim. O lançamento do Atari foi quando eu era menino. E 30 anos depois, né, o Atari foi lançado quando eu tinha uns 5, 6 anos, hoje com uns 38, eu continuo jogando mesmo tanto que eu jogava na época. Eu acho que não tem hora para parar, não. Depois que entrou, vai até o fim. E o que precisa para desenvolver um bom jogo? Quais são as características? Precisa de um bom personagem, do bom roteiro, premiação é muito importante. Não precisa ser uma premiação real, mas o status dele ser o primeiro do ranking, o líder da comunidade dele. Eu acho que esses são os fatores primordiais para um bom jogo. Ou seja, um bom jogo, ele acaba absorvendo técnicas de outras culturas e de outras mídias, né? Falou roteiro, animação, quer dizer, você tem design, você tem cinema, você tem um tanto de coisa misturada. É verdade, é bem parecido com o cinema, com mais ainda, vamos dizer assim, com mais conteúdo. E os games podem ser considerados, professor, uma nova mídia? Sem dúvida. O game ele traz muito da experiência do cinema, só que ele precisa ser um pouco mais completo, porque você tem que dar para os jogadores a oportunidade de eles explorarem o ambiente. Então você traz uma novidade que é a interatividade. Ele não é mais um receptor da informação, mas ele passa a ser um interagente com o jogo. E, portanto, nós tratamos isso como uma nova mídia, que ainda tem que ser muito explorada para a gente ver as possibilidades de aplicação
no mercado. O professor acabou tocando uma coisa que eu acho fundamental, quer dizer, talvez a indústria dos games tenha percebido antes das outras algumas características próprias do futuro da comunicação, por exemplo, a questão da interatividade, né? Enquanto a indústria fonográfica estava processando os consumidores por baixarem músicas, na verdade a indústria dos jogos já estava oferecendo a possibilidade dos jogadores criarem e compartilharem jogos. Quer dizer, essa capacidade de olhar lá na frente, de enxergar o futuro, dá um grau de competitividade muito grande aos jogos. Quer dizer, o mercado está só começando, não é, Bernardo? É verdade. Na nossa própria empresa nós temos um jogo de futebol, no qual você administra um clube de futebol, é um jogo de gerenciamento. E como o futebol na vida real, é possível o seu clube ter patrocínio na camisa, um patrocinador de uniforme esportivo, você tem um estádio com placas de publicidade, e isso tudo pode ser vendido para uma empresa real, que passa ali a ter comunicação direta com o clube, como é feito no mundo real. E isso é tudo muito novo. Nós desenvolvemos uma ferramenta agora para poder auditar essa mídia nossa, o valor disso, a audição disso, e acho que vai crescer muito ainda esse mercado. Você falando, isso tem muito a ver com Second Life? Tem uma realidade aí que converge? Sim, na verdade o Second Life, ele se propõe a criar uma segunda vida para as pessoas, né? Ali você pode ser quem você não é de verdade na vida real. Mas enfim, essa arquitetura do Second Life, esse ambiente, essa forma de interação, ela tem sido muito buscada pelos jogos, pelos desenvolvedores de jogos, porque aquilo promove uma certa forma de imersão que você não consegue com uma outra mídia ou com uma outra história. O Second Life foi muito discutido agora como uma oportunidade de investimentos para as grandes empresas, Nike, Coca-Cola e tudo mais. Apesar de algumas ainda questionarem o potencial real disso, fica certo que é uma mídia imersiva, que as pessoas ficam ali bastante tempo envolvidas com... Certamente ainda vai dar muito o que falar, ainda vai gerar muito negócio. Sim. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos em instantes, mas antes vamos conferir o resultado de nossa enquete, a última enquete da semana passada, que perguntou se a participação em projetos de mídia ajuda a elevar a cidadania de uma comunidade. 80% responderam que sim e 20% optaram pelo não. Novas formas de mídia deverão crescer a uma taxa anual de 23% nos próximos 4 anos, quase 5 vezes mais do que o crescimento das empresas de mídia tradicionais. A informação consta do relatório global Navegando pela Divisão de Mídia, divulgado recentemente pela IBM. O documento também estima que só a indústria da música deve perder até 160 bilhões de dólares em sua transição para conteúdo digital. Para Manzar Feres, líder do setor de comunicações da IBM Brasil e América Latina, agora é a hora de determinar mudanças nos modelos de negócio, inovar e reavaliar as parcerias de negócio. Os donos de conteúdo e distribuidores de mídia têm que entrar em ação antes que seja tarde demais. Confira agora a frase da semana. Frase da semana. Não tem essa do povo pedir. Meu mandato termina no dia 31 de dezembro de 2010. Passo a faixa para outro presidente e vou fazer meu coelhinho assado. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmando que não vai disputar um terceiro mandato.